Então, nós vamos conversar com a Super Cássia. Ela é aluna da formação tributarista 10X. Que maravilha! É advogada, funcionária pública também. E ela vai contar para a gente hoje como que ela faz para conciliar a carreira em algum lugar, uma carreira fixa em algum lugar. Ela é funcionária pública, então trabalha no horário comercial, mas tem os próprios clientes. Isso é uma coisa espetacular, porque eu vejo muita gente com essa dor, sabe? Poxa, mas como é que eu vou largar o que eu tenho para migrar? Às vezes você pode passar um tempo nessa transição, que é o que a Cássia faz muito bem. E vai contar também um caso concreto de planejamento que ela fez, vai contar que documento que ela precisou analisar, qual é a lógica. E olha, não faz muito tempo que a Cássia decidiu ser tributarista e está metendo as caras mesmo e faz tudo que é caso. É impressionante a Cássia, cada dia ela fala, eu tô com um caso assim, assim, assado, e não sei o que. Eu falo, caraca, meu, essa menina tá voando, certo? Então, é isso que a gente vai ver hoje, a história real. Não é história da carochinha, não, com a Super Cássia. Não é isso, Cássia? Falei direitinho? Quer se Falou apresentar? Porque eu só falei que você é direitinho. advogada, não falei mais nada. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Meu nome é Cássia, eu sou advogada tributarista. Também sou servidora pública municipal há alguns aninhos aí. E hoje eu estou aqui nessa live para colaborar, para contribuir, para ajudar, talvez. Eu também sinto, às vezes, as dores, né, os desafios de conciliar a carreira, de ter os primeiros clientes. Então, eu estou aqui para ajudar também, para colaborar. Arrasou. E você, Cássia, conta pra gente como é que Você trabalha onde? Que o pessoal vai gostar de saber onde você trabalha. A É, Denise, bom dia. Aliás, a Denise, deixa eu aproveitar que você está comentando aqui, ver se você está ouvindo a gente bem. Confirma aí. Conta aí olá, onde você Denise. trabalha na prefeitura. O que você faz? Então, eu trabalho na Prefeitura de Mogi das Cruzes, no Departamento de Fiscalização de ISS. Então, eu tô por dentro da máquina, tô por dentro do fisco, Legal. sabendo ali como que tem sido. E eu posso dizer que eu gosto, sim, eu gosto. É um departamento muito gostoso de trabalhar, tem bastante trabalho, bastante demanda, mas a equipe é muito boa, a gente vê que realmente o pessoal quer entregar o melhor, né? Às vezes a gente tem um olhar de, ai meu Deus, o fisco, não sei o quê, um rancinho do fisco, né? Mas, como eu tô do lado do físico, eu posso dizer também que eles entregam muito, eles fazem o melhor para fazer tudo certo, tudo dentro da lei, estudam bastante. Então, eu estou muito feliz de ficar nesse departamento, tem me ajudado bastante a entender sobre ISS, que é o imposto ali que nós fiscalizamos, e tem me ajudado a crescer profissionalmente também, a equipe ali é muito boa. Arrasou. Top. Aí, quanto tempo faz que você falou assim, poxa vida, eu vou pegar minha carteirinha, você é formada há algum tempo, mas eu vou pegar minha carteirinha e vou ser tributarista. Quanto tempo faz isso? Olha, eu decidi ser tributarista mesmo em outubro. Ou seja, vamos contar os meses, gente? Outubro, Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 8 meses, é isso? julho, agosto, 9 meses, 8 para 9, né? 8 para 9 meses. Pouco E tempo. já pega Mas qualquer caso. Olha que interessante. isso que assim, eu decidi ser tributarista em outubro, mas eu dei a entrada para realmente tirar minha carteira da OAB em janeiro. Então, eu Ou, sou advogada ah, mesmo de janeiro para cá. ou seja, 8 meses? 8 meses. Oito Caraca, meses. que legal. É. Que arraso. Isso é uma mensagem que eu recebo muitas pessoas falando assim: eu tenho que estudar tudo primeiro, para depois eu tentar meu primeiro cliente, minha primeira oportunidade. E um detalhe, ela tá no departamento de Mogi das Cruzes do ISS também não faz muito tempo, senão vocês vão achar assim, mas ela trabalha com tributário há muito tempo. Faz pouco tempo também que você entrou lá, não foi, Cássia? Na prefeitura de Mogi das Cruzes eu tô há 9 anos, mas no departamento de fiscalização eu tô há um mês. Ou seja, Acabei de entrar. ela é novinha no tributário de tudo e ela Sim, pega qualquer caso, porque ela tem onde buscar para tirar dúvidas, se com precisar, para ter certeza. apoio. Com Certo? certeza. Tô. Então, dica para quem faz pouco tempo que se formou. Aí, ó, mete as caras. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Denise.
Udine, olha que nome bonito do Udine. Meu marido. Aparecido, Thalita Santos. E tem um tal de Luiz Ricardo Carriel que é meu marido, vocês acreditam? Ô, Verô, o Hã? Dino é meu marido, Verô. Hã? O Dino é meu marido. Olha os maridos da gente. Eles, isso Ah, mesmo. que Gosto é apoiando. assim. Marido tem que participar. É verdade. Jonathan, Cacau. Será que o Jonathan é meu aluno do Mackenzie? Tem um Jonathan lá, carioca. Confirma se é você, Jonathan. Beleza, top. Então conta pra gente. Vamos começar, vamos dividir em duas partes, tá? Primeira parte, você conta pra gente, Cássia, como é que você concilia? Porque você realmente capta clientes. O que que você faz? Onde que você faz propaganda? Como é que você concilia seu tempo? Deixa eu dar só um abraço aqui pro corretor Kleber, Simone e o Jonathan é meu aluno do Mackenzie mesmo. Fala aí, Cássia, conta pra gente. Boa noite, pessoal. Bom, é um desafio, eu confesso, porque eu tenho um trabalho fixo e talvez muitas pessoas se vejam também nessa situação. Porém, é possível. Quando, por exemplo, eu tenho uma mentalidade de que o trabalho que eu estou fazendo hoje na prefeitura, ele é temporário. Então, eu não me deixo limitar, falar, eu estou em um trabalho fixo, então não vou prospectar, nem nada. Na verdade, muito pelo contrário, eu quero prospectar para que eu me consolide no tributário, para que eu possa sair também com segurança ali da prefeitura. Então, eu acho que essa questão que você sempre fala de mentalidade é importante para a gente também não desanimar, porque é um desafio, é um desafio. Mas aí, como que eu faço? Eu gosto de prospectar bastante no digital, porque eu não tenho tempo mesmo de ir nas empresas, de me apresentar, de ligar e tudo mais. Então, hoje eu uso as ferramentas digitais para fazer as prospecções, tá? Então, eu uso bastante a rede social, eu posto vários conteúdos ali. Claro que a gente observa sempre os limites da OAB, né? A gente não pode mercantilizar a profissão, tem todas as regras ali da OAB. Então, eu sempre faço conteúdos tentando levar informação. Eu gosto de trabalhar com conscientização dos empresários, porque muitas vezes o empresário nem está consciente de uma oportunidade, de uma dificuldade. Às vezes ele tem uma dificuldade e ele nem está sabendo que aquilo pode ser resolvido. Então, eu gosto de levar bastante informação nas minhas redes sociais para que o empresário se conscientize disso, sabe? Eu uso bastante os grupos de WhatsApp. É engraçado que essa semana mesmo, eu compartilhando as informações ali que eu posto no Instagram e tudo mais, uma moça do condomínio veio falar comigo sobre tributário. Ela falou que viu minha postagem e essa semana ela veio e falou: eu vi que você postou lá e tudo mais. Então, às vezes dá certo também. Se tem um grupo de condomínio, grupo da família, é se fazer saber em todo lugar que você é tributarista. Acho que essa é a Nossa, premissa mesmo. você falou uma frase que eu amo. Conta para geral que você é tributarista, é isso? Exatamente. Até no meu trabalho, outro dia, um rapaz estava falando de um possível cliente que é o tio dele e trabalha comigo. Então, tipo, todo mundo tá sabendo, todo mundo do meu círculo onde eu vou, todo mundo sabe que eu sou tributarista. Eu também uso bastante tráfego pago, Verô, no Google. Então, eu tenho um site que meu irmão maravilhoso montou para mim. E aí a gente faz tráfego pago também pelo site. E aí a gente capta também bastante, a gente prospecta bastante cliente também por lá. As pessoas vêm até mim com dúvidas e tudo mais. E uma das formas que eu prospecto clientes também é participando em eventos. Não são todos os eventos que eu consigo participar, são mais eventos à noite, mas eu estou aqui assíduo aqui na associação comercial da minha cidade, participo dos eventos aqui do Sebrae, e inclusive também já tive contato de cliente através de eventos que eu participei. Então, essas são as formas que eu prospecto hoje. Arrasou! Vamos só traduzir para a galera aqui, ó. Tráfego pago, gente. Vocês já viram quando vocês estão rolando o Instagram e aparece um negocinho assim, patrocinado para Hum, você? Aquilo não é aleatório. Alguém pensou no seu perfil. Falou: eu quero que uma pessoa que seja mulher ou homem, de uma idade de X até X, e que tenha algumas características, veja o meu anúncio. Isso é tráfego pago. E é muito facinho de fazer. Você faz um conteúdo
e você pode apertar o botão impulsionar para espalhar para mais gente, ou entrar no dentro do Facebook e fazer. Juro que não é um bicho de sete cabeças, certo? Não. E você tem que pagar, tá? Mas o mínimo que você pode começar é R$ 7 por dia. Vamos combinar que não é um valor alto? É o mínimo. E outra, com R$ 7 você impacta bastante gente, sim. Quanto você investe hoje de tráfego pago, Cássia? Pero eu não invisto muito hoje. Mas só teve um mês aí que eu coloquei R$ 1.200, mas foi assim, de uma vez e durou muito tempo. Mas no Instagram mesmo, quando eu comecei, eu colocava R$ 30, e aí ia rodando a campanha, R$ 50. É como você falou, né? Dá para ser R$ 7 por dia. Então, É, é você ir fazer. É você ir fazer. E quando você tiver uma condição, investir um pouquinho maior, porque quanto mais você investe, mais retorno você tem. Mas exato, não deixar de investir. Quando exato. você começa a investir, você começa a ser visto e isso fortalece sua autoridade, a sua marca. Então, por Perfeito. exemplo, porque eu fiz tráfego pago, hoje eu nem faço tanto. Na verdade, eu nunca fiz tanto. Eu até investi pouco. Eu só investi esse um mês aí de 1.000 e pouco, porque eu estava podendo, digamos assim, naquele mês, mas não foi no mês todo. Durou alguns meses aí, esse valor, inclusive. E aí, minha marca fortaleceu no orgânico. Porque hoje, por exemplo, hoje em dia eu não estou com tráfego pago, eu não estou com nenhuma campanha paga. Mas os Olha que contatos que eu legal. estou tendo de forma orgânica, Então, às vezes porque que as pessoas me viram. você manda mensagem no nosso, que ela faz parte do curso, né, da formação tributarista da X, e a gente dá um suporte. Quando você liga perguntando, tô com um caso assim, alguém me contatou, foi tudo de rede social, é isso? A maioria é de rede social, é Olha, de internet. A interessante. maioria. E alguns de grupo de WhatsApp, alguns de eventos, mas a maioria é pela internet, que me Top, conhece assim e fala comigo. arrasou. Só para esclarecer, ó, ela disse que colocou R$ 1.200, mas funciona assim, gente. Você põe em 1.200 e você fica usando o tempo que você quiser. E que nem você Dura põe muito. R$ 30, dura a semana inteira, não é por dia, tá? Então É, você tá com dinheiro sobrando, você põe lá o cofrinho e vai pegando aos poucos, beleza? Não é o objetivo aqui, mas é algo que qualquer pessoa consegue fazer, tá bom? exatamente. Top. Exatamente. Ô, Cássia, e por que você acha que muda para você ter coragem? Porque pensa, quem te procura tem problemas diversos. Como é que você Sim. faz para se sentir segura, para responder esse cliente? O que que você acha que te ajuda nesse sentido? Ah, sem dúvida, a rede de apoio. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu comentei aqui no começo, eu decidi ser tributarista desde outubro. E eu venho estudando desde então. Mas, fazendo já uma propaganda aqui do, do curso da Verô, Uhum, não propaganda adoro. não nada, não combinado. Mas de verdade, de coração, depois que eu entrei para a formação, que eu realmente me senti segura. Antes, as pessoas vinham até mim e eu ficava, poxa, o que que eu tenho que fazer? E quebrava muita cabeça, sabe? Para poder Uhum, dar uma resposta, perdia muito tempo e ia para o caminho errado. Ficava me sentindo até, nossa, meu, eu não sei nada e tal. Mas hoje em dia a pessoa entra em contato comigo e você sabe, são assuntos assim, gente, aleatórios, coisas que eu nunca vi de tributário. Eu falei, gente, nossa, tudo que eu estudei em tributário, nunca vi isso daqui. Claro que eu nunca estudei tudo ainda, né? Não estudei tudo ainda, mas muitas coisas que eu vi, eu até conversei com a Vera outro dia, eu falei, nossa, eu tô estudando bastante PIS/COFINS monofásico, mas não vem um cliente de PIS/COFINS monofásico, só vem com outras demandas aí que eu nunca ouvi falar. Mas eu sei que eu posso mandar uma mensagem para a Verô, também se precisar para as meninas, que vou ter um norte, vou ter um direcionamento, vou saber perguntar, porque eu acho que isso é importante também, saber fazer as perguntas para o cliente. E eu me sinto muito mais segura, e aí qualquer coisa que vem agora eu pego. Não fico com medo, não. essa foi boa. Qualquer coisa que vem, eu pego. E é verdade. É É, engraçado. Tem dia que ela vem falando de transação, outro dia de execução fiscal, outro dia de exatamente. PTU. É É, muito louco, né? é. Assuntos diversos. Arrasou, gente. Ó, resumindo o que a gente conversou até aqui. Primeiro, a Cássia, ela conta que ela é tributarista. E não é porque ela não fez nenhuma pós-graduação, não. Ela tomou a decisão.
Então, a partir de quando você pode contar que é tributarista? A partir do dia que você tomou a decisão. Simples assim. Isso é uma coisa Exatamente. importante. Ela conta para todo mundo. Segunda coisa importante, ela adaptou a prospecção à realidade dela. Ela não tem tanto tempo de ir para evento presencial, ela vai mais menos. Eu já tenho mais, porque a minha agenda é mais flexível. Eu não tenho um trabalho fixo, percebe? Então, ela prospecta online, fazendo posts. Ela faz posts praticamente todos os dias. Eu vejo os posts dela no Instagram e no YouTube. Beleza? Ela faz post e não é post vendendo, viu? Vem para cá que eu vou resolver seu problema tributário. Não, é post informativo, por isso que a OAB nunca pegou no pé dela. Gente, Exatamente. eu estou informando alguma coisa técnica. Única, não tem uma chamadinha no final. Me contrata. Não. Se fizer isso, a OAB te pega mesmo, Uhum. certo? Então, são posts informativos. Beleza? Ó, segunda coisa importante da estratégia dela, né? Já que ela não consegue ir para eventos, ela faz muito isso. E quando ela pode, ela vai para evento e manda os. Olha, ela aproveita o mesmo conteúdo do Instagram, ela joga no LinkedIn e ela joga nos grupos. Ou seja, é um conteúdo só que ela joga para geral. E aí os Exato. contatos vão vindo no WhatsApp, que geralmente as pessoas te procuram, correto, Cássia? Até agora só WhatsApp. Ou ligação, mas pelo celular mesmo. Aí, top, Realmente nas por galáxias. e-mail. E terceira mensagem importante da Cássia, ela pega qualquer caso. Às vezes, gente, a gente houve a seguinte orientação: estude uma tese, fica boa nela, e aí você vai procurar cliente nela, você vai ficar seguro. É uma ótima orientação também. Mas a gente precisa estar preparado para receber clientes que não são daquela tese. A Cássia deu um exemplo sensacional. Ela estudou piscofins monofásico e, por uma coincidência da vida, o universo não obedece aos nossos planos. Aparecem outras coisas para ela atuar. E ela atua tranquilamente porque ela tem uma rede de apoio. Quando ela falou as meninas, sabe quem são as meninas? Tem algumas delas aqui, por exemplo, ó. A Denise, que faz parte da mentoria toda quinta, né? A gente faz uma mentoria em grupo. A Nayara, a Clotilde. Essas são as meninas que a gente se ajuda, não é mesmo, gente? É Então, verdade. ó, mensagens importantes aqui da Cássia. Top, Cássia? Top. Ô, Vero, eu queria aproveitar e falar um pouquinho também sobre como que eu faço os conteúdos nas redes sociais. Ei, Talvez seja interessante para alguém que esteja iniciando. olha É, aí. então, assim, eu até listei algumas coisinhas aqui do que eu faço, porque eu acho que a gente precisa aparecer nas redes sociais. O mundo hoje é digital, não tem jeito. E a gente precisa criar nossa autoridade, a gente precisa passar credibilidade de alguma forma. E a Uhum. gente só vai ser conhecido se a gente se mostrar, né? Se a gente não se mostrar, acaba que as pessoas não vão nos ver e a gente vai ficar ali esquecido. Então, assim, eu acho que a principal forma da pessoa fazer um conteúdo é, primeiro, saber qual que é o seu objetivo como tributarista. Eu, por exemplo, eu quero levar conhecimento de forma simples para o empresário, porque eu acredito que o conhecimento é a chave. Eu acredito que quanto mais o empresário conhece a sua empresa, melhor qualificado ele estará para tomar decisões estratégicas, decisões inteligentes. Então, eu sempre falo isso nos meus conteúdos. Eu falo de conhecimento, eu falo que eu quero levar conhecimento. E realmente isso é uma verdade para mim. Eu quero levar conhecimento, eu quero que o empresário passe comigo, tenha algum trabalho comigo e ele saia e fale: Poxa, eu sei um pouco mais de tributário, eu sei um pouco mais sobre isso e hoje eu tenho. Consigo tomar decisões mais estratégicas. Então, eu acho que isso também conta muito. Tipo, o que que você quer transmitir? Qual é a sua mensagem? Porque informação é o que a gente pode dar. Mas, para além disso, o que que te faz brilhar os olhos com o tributário e com o empresário? Além da gente faturar, né? Claro, mas não focado só nisso, mas o que que realmente faz brilhar os olhos? O que que você quer transmitir para o empresário? Então, eu quero ser vista como essa profissional que leva conhecimento, que sabe que tem acessibilidade para conhecimento, que eles tenham fácil acesso ao conhecimento através de mim. Então, acho que essa é uma meta e fica muito mais fácil para eu trazer essa conscientização para eles. Como eu disse um pouquinho antes, eu percebo que
muitas vezes vários empresários não têm consciência das oportunidades, não têm consciência de coisas que estão fazendo errado. Eles ainda são um público frio, né? No marketing eles usam muito isso. Então Aham. nós precisamos levar essas informações, levar essa conscientização para que ele se torne ali um potencial cliente qualificado, como fala no marketing, né? É um É cliente isso que já aí. sabe a sua dor, pelo menos. Já falando de marketing. Arrasou. Eu acho que uma Top. outra forma também de fazer conteúdo é pelo que a pessoa está estudando. Nós estudamos várias coisas e várias coisas acontecem no tributário, né? São várias notícias. Então, por que não fazer um conteúdo? Por exemplo, eu estou assistindo uma aula da Verô, sei lá, sobre ICMS. Por que não fazer um resumo e um vídeo, ou um carrossel, ou um feed sobre isso? Algum assunto, um resumo do ICMS, por exemplo, sabe? Eu acho que isso é um norte. Ah, eu não sei o que postar. Mas você está estudando o quê? Faz algum conteúdo, Boa. né? Eu acho interessante também começar assim. Nossa, essa dica é de ouro, gente. Guarda essa. Você não está estudando alguma coisa? Posta. Você não precisa nem pensar. Pronto. Exatamente. E tá ali aparecendo. É, E uso, arrasou. e uso o chat GPT também para ajudar. Eu uso bastante para ajudar a criar título, ajudar a criar, otimizar as legendas. Então, ajuda bastante também. Chat GPT é muito bom, né? Eu estou usando também. Não faz Uhum. tanto tempo que eu comecei a usar, sabia? Nossa, ele é muito bom. Muito bom. Ajuda muito. Arrasou. Arrasou. É isso. Vamos lá, vamos lá. Cássia, vamos para a segunda parte, então, para você contar o nosso caso, o nosso não, o seu, né? É, Um caso meu concreto que caro. você fez. Ó, qual que é a ideia? É, você vai contar um caso de planejamento, né? Contar Isso. assim, ó, que documento você pediu, que tipo de raciocínio, por que que você pediu, o que que você precisava analisar com aquilo, para a gente dar uma pincelada geral, né? Não vai no detalhezinho, tudo que fez, porque o seu planejamento eu já sei que ele foi super robusto. Então, dá uma resumida para quem está começando agora e falar, poxa, planejamento tributário não é esse bicho de sete cabeças. A Cássia, que está pouco tempo no tributário, fez um planejamento tributário. Conta como foi essa experiência, Cássia. Legal. Olha, gente, o planejamento tributário, esse que eu vou contar, esse caso, foi o meu primeiro cliente. Eu vou contar porque é especial, o primeiro cliente. Claro, todos os clientes são especiais, mas esse daqui, esse daqui foi especial porque foi o primeiro. Eu acho que é inesquecível, né? E é engraçado porque eu decidi atuar no tributário mesmo, ser tributarista em outubro. Eu falei, eu vou ser tributarista. E engraçado que foi assim. Comecei, vou ser tributarista. Na semana seguinte, esse cliente veio. E é Olha. muita coisa que eu precisei estudar, que eu fui estudando ali no meio do caminho também, relembrando. Eu tinha feito já a segunda fase da OAB em tributário, mas muita coisa eu precisava relembrar e tudo mais. E aí eu fui construindo o planejamento tributário dele e também estudando aquilo, sabe? Então foi muito legal, foi muito especial, me deu uma boa bagagem também, porque eu precisei estudar para entregar um trabalho. Então, às vezes, se você está iniciando e chegou alguém, não se sinta incapaz, vai, pega e faz. Eu sei que é o que a Verô sempre fala, né? O técnico a gente consegue, a gente vai lá, estuda e a gente consegue entregar algo bem bacana. E aí o planejamento tributário que eu fiz para ele era porque ele tinha dúvida de qual era o melhor regime tributário para ele. Então, ele estava no Simples Nacional e ele queria saber se ele ia para o lucro presumido ou se ele ia para o lucro real. Ele estava um pouco perdido em relação a isso. E aí, quais foram os documentos que eu solicitei? CNPJ. Eu pedi para ele uma relação dos produtos que ele comercializava com a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada mercadoria que ele é um comércio, ele é um e-commerce, na verdade. Então, cada mercadoria que os comércios comercializam tem uma nomenclatura que, segundo a Receita Federal, descreve a própria mercadoria, que é a NCM. Então, eu pedi essa relação e também eu pedi as demonstrações contábeis dele, o demonstrativo de resultado do exercício, que é o DRE. Então, esses foram os principais documentos. A ideia, eu particularmente amo planejamento tributário, porque, nossa, dá
uma visão tão legal da empresa. A gente faz um diagnóstico, a gente consegue visualizar todos os pontos falhos, todas as oportunidades. Então, eu particularmente gosto muito de planejamento tributário. E quando eu estava fazendo o planejamento tributário dele, eu queria realmente conhecer a empresa dele. Porque eu via que ele estava um pouco aflito, porque ele não sabia de nada que estava acontecendo, ele estava precisando de um norte. Eu falei, bom, então eu serei esse norte, então eu vou Ó, estudar aqui também, vou estudar aqui também e vou ajudar esse cliente a pelo menos entender a tua empresa. E aí está muito vinculado também ao que eu falei, né, de objetivo, o meu, no caso, é de querer sempre levar conhecimento para o empresário. E aí, eu dividi o planejamento tributário dele em duas partes, um planejamento tributário mesmo, com cálculos, e uma análise estratégica. Mas para explicar aqui, eu vou dividir em duas partes. O primeiro é o mapeamento da empresa. Então, eu top. olhei toda a empresa. Eu olhei o CNAE, o CNPJ, né? Eu olhei o porte, eu olhei os CNAEs, a natureza jurídica, inscrição municipal. Olhei tudo, gente, toda essa parte dela. Aí eu também fui um pouco além, eu fiz uma análise das NCMs dele, das nomenclaturas, porque a NCM, ela determina quais são os principais tributos e as alíquotas daquele produto. Se uma mercadoria tiver classificada de forma errada, a pessoa pode ter grandes problemas, ou ela pode estar pagando tributo a maior ou a menor, pode ter problema com o fisco, e o fisco não quer nem saber, tipo, você tem que saber a sua NCM tem que estar correto, né? Então, a gente fez uma análise também da NCM, e inclusive foi engraçado porque eu- a gente viu que o fornecedor dele estava com uma NCM errada. Então, o fornecedor dele estava com a NCM errada e a alíquota de IPI estava maior. Então, ele foi lá, ligou para o fornecedor dele e falou: sua alíquota não é essa, não. E tal. Foi engraçado, né? Que a gente Olha, acaba vendo os outros. olha É que engraçado. legal isso. Ela influenciou no negócio do cliente. Ele estava comprando mais caro. Arrasou. Exatamente. E aí foi isso. E aí eu olhei a DRE dele, o demonstrativo de resultado do exercício. Olhei ali as receitas, as despesas e tudo mais. Então, essa parte foi realmente de mapear, de entender, de fazer um diagnóstico da empresa. E aí depois eu fui para a parte dos cálculos mesmo. Eu fui lá, aí ele estava no Simples Nacional, então eu fiz um demonstrativo de cálculo, até para explicar para ele quais eram os tributos que ele estava recolhendo no Simples Nacional. E aí também dos cálculos eu fiz 17 abas de planilhas de só fazendo cálculo, demonstrando numericamente as coisas para ele. E aí eu fiz também demonstração de como seria no lucro presumido, de como seria no lucro real, de como era no Simples Nacional, cada tributo, eu fiz cálculo de tudo. Então, planejamento foi basicamente isso, assim, um mapeamento e uma demonstração de vários cálculos. Top. O que que ele te mandou de documento? Porque geralmente empresa do Simples não tem o SPED, né? SPED é o sistema de escrituração digital lá. Empresa do Simples, que é tudo organizadinho, geralmente não tem. O que que ele te mandou de documento? Ele me mandou essa relação dos produtos com a NCM e me mandou o DRE, porque com o DRE eu já consegui Ah, entender melhor as receitas e as despesas dele. ele fazia DRE direitinho, então, que tem umas do Simples que nem isso faz. É. Na verdade, ele estava ali se esforçando para fazer, Tá, tinha realmente feito certinho de um tempo para lá, mas ele tá. estava já entendendo um pouco mais disso. Aí ele me mandou o que ele tinha. E aí a gente trabalhou. Mas assim, eu fiz bastante pergunta para ele, eu fui lá na Ó, empresa dele, eu fui lá para entender, porque assim, eu queria realmente entender a empresa dele para fazer um planejamento tributário que fazia sentido para ele. uhum. Então eu fui lá na empresa dele, a gente tomou um café, ele, o assistente dele, eu falava bastante com ela, eu falava bastante com ele, fazia bastante perguntas sobre a empresa dele. Foi bem legal, assim, foi bem legal. Passei a conhecer bem a empresa. Ele vende o quê? O que é o comércio dele? Ele vende bastante lâmpada de LED. A Hum, casa dele é de LED mesmo, né? A casa, é que a empresa é Casa LED, né, o nome. ah, tá. Então, ele vende bastante lâmpada, todas essas coisas relacionadas a LED mesmo. Uhum.
E Olha, aí ele é olha um que legal. e-commerce. Ele tem É, e-commerce também? ele é um e-commerce, a empresa é um e-commerce. E aí por Ah, isso tá. que ele estava também sentindo bastante dificuldade por causa do ICMS. Então, além de ser um e-commerce, ele faz bastante operação interestadual. Ele também tem vários produtos com ICMS substituição tributária. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas são produtos que têm o ICMS pago antecipadamente. E aí tem hora que você paga, tem hora que não paga, tem alguns fatores ali que influenciam. Então a gente também no planejamento dele eu fiz essa análise, mostrei para ele quais eram os produtos que tinham substituição tributária, qual que era as margens, alíquotas. Então foi bem esclarecedor esse planejamento. Olha que legal que a. Ó, isso que a Cássia falou é ouro também. A Cássia só está falando ouro hoje. O que ela mais fez com esse cliente foi pergunta, foi conversar, foi conhecer o cliente. E aí me vem uma dor que eu vejo a galera falando. Verônica, mas eu vou falar com o cliente, e se ele perguntar alguma coisa e não souber responder? Gente, não é a sua função responder logo de cara. A sua função é perguntar para o cliente, conhecer o negócio do cliente. A Cássia foi até na empresa para conhecer a operação do cara. Meu, se isso for possível, é o melhor dos mundos. Pergunta, pergunta, pergunta. Porque o que Uhum, você precisa mais fazer como tributarista é conhecer a fundo o seu cliente. Você faz as pesquisas com o CNPJ e tal, mas a forma de conhecer o cliente é das antigas, gente. É perguntando mesmo. É tomando um café junto. É indo lá. Top das galáxias, dona Cássia. exatamente. E aí era legal, entrando nesse um pouco mais nesse assunto de conhecer o cliente, porque quanto mais eu conhecia, mais eu entendia as dores dele, sabe? Às Ó, vezes eu achava que era por um caminho, aí eu conversava com ele, eu falava, poxa, mas ele tá com dúvida nisso daqui. E aí eu botava no planejamento tributário e depois explicava para ele. Depois eu fiz uma reunião só explicando o planejamento tributário para ele, e aí ele tirou as dúvidas e tudo mais. Foi bem legal, acho que foi muito bom para ele e foi muito bom para mim também, porque foi um planejamento assim bem esclarecedor. Eu estava, inclusive, revisitei o planejamento tributário para poder contar aqui. Eu falei, poxa, tem bastante informação aqui para o empresário. Tem praticamente um livro aqui para ele entender a empresa dele. ó que arraso. E olha a Muito frase que ela falou no comecinho. Não sei se alguém pegou, ó. Quando eu peguei esse caso para fazer, eu tive que estudar para fazer. Isso é ouro também. Você pode pegar um caso que você nunca ouviu falar sobre. Você estuda e aprende. Você não pegou um bom. caso de transação esses dias atrás, Cássia, também? Que você nunca tinha ouvido falar e você pegou o caso? Exatamente. Pô, eu peguei o caso, era de transação tributária, e, gente, eu nem sabia onde ia, onde olhava. Graças a Deus tinha a Verô aqui para me ajudar. E É, aí a gente conseguiu dar um norte pro cliente, porque eu falei, gente. Mas eu acredito que isso vai acontecer muito, né? A gente não tem como. Ainda mais que está começando, por mais que a gente estude, acho que só a prática para consolidar aquele conhecimento, sabe? sim. Então, engraçado que depois desse cliente da transação tributária, outros apareceram, eu já sabia. Ah, é transação Aham. tributária, já sabia pedir os documentos, já sabia dar uma orientação. Então, acho que esse começo a gente não tem que se envergonhar, nem sentir medo, tem que perguntar mesmo, tem que meter as caras mesmo, mas também dar o nosso melhor, né? Eu acredito nisso. Arrasou. Arrasou, Cássia. Você tem que meter as caras, mas a Cássia, ela tem uma qualidade muito legal. Primeiro, a Cássia, ela participa da mentoria em grupo que a gente tem, todas as quintas. É sagrada essa mulher lá. Vira e mexe, ela tá no ônibus, ela tá jantando, e aí ela tá Então, lá na mentoria. Então, é ouro, ela participa. E dois, a Cássia pergunta. Por isso que eu decidi fazer um suporte para os alunos, para perguntar quando vier o caso concreto. E a Cássia é muito boa nisso. Ela pergunta, e quando a gente dá um norte para ela, ela de fato executa. A transação foi assim, não foi que eu fiz uhum, para ela, eu não entrei no sistema com ela. Falei, Cássia, tá aqui, ó, você vai, primeira coisa, ver a capacidade de pagamento do seu cliente, analisar lá a dívida que ele tem,
e ela vai bonitinho, ela executa, ela tem a capacidade fuçativa que chama. É uma capacidade que a gente precisa desenvolver. Capacidade fuçativa, de fuçar nos sistemas, na legislação, e a Cássia tem essa capacidade. Talvez seja por isso que em tão pouco tempo, né, ela já está captando os próprios clientes dela com a mesma Cássia. Que É, arraso! é isso Sensacional. aí. É isso aí. Agora, só também já falando de um caso, agora também a gente está trabalhando numa execução fiscal, né? Que eu também falei, gente, eu já tinha estudado por alto, mas na prática, quando você vê ali a dificuldade do cliente, várias coisas que acontecem, você fala, nossa, realmente eu preciso de um norte aqui. E aí eu tô sempre pedindo socorro aqui para Verônica. Verônica, me ajuda! É, mas é para isso que, quando eu fui montar essa minha formação, gente, eu queria ter algo que eu não tive quando eu comecei há 16 anos, que é um ponto de apoio. Isso faz toda a diferença. Na prática, na teoria, a teoria e a prática são iguais. Na prática é completamente diferente, não é? Esse Nossa, caso é da, totalmente. esse caso da execução que ela está falando mesmo, tem que analisar se tem prescrição. Pô, a gente sabe a teoria da prescrição. Acabou, o débito venceu lá, foi lançado definitivamente na esfera administrativa, conta 5 anos, né, até a data do despacho de citação, beleza. Mas na prática não é assim. Na prática tem um parcelamento que o danado do contribuinte botou no meio. Na prática, o sujeito passivo da execução não é o dono do imóvel, é outro. O que que Exato. você faz nessa hora? Então, a É, prática, gente, por isso que o ponto de apoio é muito importante, porque senão você perde tempo. Você até pode achar a solução, mas você perde tempo. Esse é o ponto. Perde tempo e passa nervoso, porque aí você começa a se sentir, que eu não sei o suficiente. Meu Deus, que eu preciso estudar mais. Depois eu começo. Não, começa já. Se você tiver um ponto de apoio, você consegue começar já. Não é isso, Cássio? Você é o. o Verão, isso eu Ah, estava falando, isso eu estava pensando, é exatamente isso, porque a gente estuda. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa live estudam muito, mas a dificuldade, pelo menos eu tive bastante, é de, poxa, pegar aquela teoria e converter na prática, porque como você falou, né, esse caso de execução a gente está vendo aqui. Ah, o polo passivo está errado, é outra pessoa, mas ele está lá como proprietário. Então, assim, pegar essas nuances da prática que é difícil, porque você estuda lá, é uma fórmula pronta, é uma receita pronta. Mas aplicar que é um pouco mais complicado. Você precisa realmente de um suporte, de uma mentoria, de um auxílio, para poder te direcionar. Não, vai por esse caminho aqui, e aí você consegue aplicar o que você também estudou. Acho que é um conjunto, sabe? É um conjunto. Você estudar, mas você também tem um suporte. Acho que as duas coisas se complementam. arrasou, Cássia! Arrasou. Cássia, para gente. O objetivo desse bate-papo hoje é ser objetivo, né? Vocês já sacaram que eu sou objetiva, né, gente? Eu não sou de ficar com muito enrolation com nada. Para a gente ir caminhando para o final, o que você diria de mensagem para essa galera que, poxa, será que tributário é bom mesmo? Será que eu consigo? Será que precisa saber matemática? Muita matemática? Preciso ser fera em matemática? O que você fala para a galera que tem essas crenças assim? Outra coisa que eu escuto muito: tributário é muito elitista. Você tem que ter alguém para te indicar, senão você não vai para frente. O que você acha dessas teorias aí da conspiração do tributário, Cássio? A conspiração é boa. Olha, primeiro que eu acho, na minha humilde opinião, que o tributário é a melhor área do direito. Isso Ou sim, parado, eu acho. Eu gosto. Esses dias um colega até falou: Nossa, mas você vê essas coisas de tributário é chato, né? Eu falei: Não, eu gosto. Ele falou: Nossa, você é uma das poucas que eu conheço que gosta de tributário. E realmente é uma área muito gostosa de trabalhar. E assim, Verô, de verdade, eu não me apego muito a essa questão de é elitista, é muito difícil, porque, poxa.
acho que a gente tem que escolher a dificuldade. É difícil Uhum, você estar em qualquer ambiente, em qualquer meio. Em todo lugar tem os seus prós e contras. E talvez por eu não me importar tanto com isso, não observar tanto isso, eu não sinto isso. Então, tipo, onde eu vou, com quem eu falo sobre o tributário, eu me sinto super à vontade, eu sinto que eu estou passando confiança, credibilidade. Eu acho que isso nossa, isso é um mito, na verdade, é um mito, porque o que você tem que fazer é você ir lá dar o seu melhor. É você ir lá, sempre. você estudar, você ter sua mentoria, é você se esforçar. Eu acredito muito em Deus, acredito que Deus direciona tudo. Então é você ir lá e fazer, sabe? Porque eu me vejo muito, tipo, se eu fico parada olhando essas coisas, eu não avanço, porque eu não estudo, eu fico com medo. Deixo o medo paralisar, né? E Uhum, isso não é bom em nenhuma área da vida. Então, eu acho que o meu conselho, digamos assim, quem sou eu, mas meu conselho para quem está iniciando é, poxa, é isso que você quer? Faz o teu melhor e vai, estuda, pega alguém aí que você conhece. Eu vou fazer o merchan aqui da Verô. A Verô tem sido um suporte maravilhoso, tem me ajudado demais, né? E assim, só vai, gente, só vai. Uma hora você colhe os frutos. Então vai plantando a semente. Não fica olhando para aquilo que te paralisa, para aquilo que estão dizendo. Vai e acredite em você e vai. Tem que acreditar, acho que tem que acreditar em si mesmo. Se a gente não acredita na gente, fica difícil. arrasou, gente. Tá vendo? Que sensacional. E outra, tributário é a área, além de ser a melhor do direito, sempre foi, Eu acho agora também. está melhor do que a melhor, porque vai ficar aquecida nos próximos anos, vocês não têm noção. Vão disputar tributarista a tapa. Por quê, gente? A nossa querida reforma tributária está aí, tá? Em 2027 já não tem mais PIS e COFINS. E vamos Uhum. ter dois sistemas caminhando juntos até 2032, dezembro de 2032. Isso se ninguém adiar no meio do caminho, viu? Que eu não duvido. É Percebe? verdade. E cadê? Uhum. Quem vai atender as pequenas e médias empresas? As grandes vão ser atendidas pelos grandes escritórios. Talvez seja daí que vem a crença de que é elitista. Que nem o Uhum. Guilherme até falou aqui, ó, eu sempre achei que o tributário era elitista. Nessas grandes empresas, talvez seja, elas são atendidas realmente pelos grandes escritórios. Mas 90 e lá vai 95% das empresas do Brasil inteiro são pequenas e médias. É um pedacinho desse tamanho aqui só, que é de grande. Quem vai atender essas daí? Nós, não é mesmo? Ô, e, Oi. e as empresas, sinceramente, pela experiência que eu tenho tido, os empresários médio, pequenos, eles não se importam se você estudou em A, em B, em C, se você faz parte de tal ou Y empresa, se você fez pós. Eu mesmo ainda não fiz pós, eu quero fazer ano Oi, que vem, mas oi. eu ainda não fiz. Assim, o empresário, ele quer que você resolva a questão dele, que você traga a informação para ele. Eu acho que essa questão de onde você trabalhou, ou o que você está fazendo, ou... por empresário, eu acho que não importa muito, não. É você ir Nossa, lá e resolver o problema dele. arrasou. A Thelma falou, tão jovem e tão sábia. E é isso aí, tão jovem e tão sábia. O cliente não vai olhar seu currículo. Se você resolveu o problema dele, ele não quer nem saber que faculdade você fez, se você fez pós ou não. Ele não está nem Nunca aí me com a hora do Brasil, perguntaram. gente. De Nunca me verdade. perguntaram. Oi, Cássia? Nunca me perguntaram se eu já fiz pós, se eu já fiz isso. Só me perguntaram como resolve isso, essa demanda aqui. E aí é isso, aí você corre atrás para descobrir. Ah, ô Cássia, tem o Guilherme aqui falou assim, excelente, de hoje em dia eu vou seguir a sua visão. Ó, Cássia, você já Ai, que bom! Cola na minha que é sucesso, aquela. cola que é sucesso. É isso aí, gente, ó. Ai, ai. Vamos recapitular para a gente ir para o final, ó. Tudo é difícil, você que escolhe a sua dificuldade. Quer trabalhar em outra área? Vai ter seus prós e seus contras. Todas Com vão ser assim. certeza. Você vai ficar focado no que está sendo contra ou no que é o pró? O tributário tem muito mais pró do que contra. Está aquecida, paga bem, é a área que melhor remunera, tá? Não estou exagerando isso. É a área que melhor remunera. Dá um Google aí, ó. Se você quer captar cliente, é a área que é mais fácil de você captar, porque eu não conheço nenhuma empresa que não pague tributo.
Se você quer trabalhar para alguém, dá um Google aí na Robert Half, uma consultoria de salários na área jurídica. A área que está pagando melhor é o tributário e o societário, para eu ser justo aqui. Mas o tributário é o que está mais aquecido. Beleza? Ó, a Vandira, Cássia realmente deu um show. Ê, Cássia! Ai, obrigada, Certo? gente. O pessoal virou fã seu aqui, Cássia. Ah, Qual que é o seu Instagram, Cássia? Vamos já fazer sua propaganda. Vou botar aqui no set. arroba Cássia Cássia.souza com Z, ponto Souza. ADV. Ponto ADV. Quero todo mundo engajando lá no perfil dela para o algoritmo entender, né? Que lá o É, negócio é bom, Ô, certo? gente, e o meu perfil não é grande, não, porque eu quis separar o pessoal do profissional. Eu tenho, acho que 100 seguidores, mas são seguidores, assim, realmente que foram conhecendo o conteúdo, as postagens, as informações. Então, dá para começar, não importa a quantidade de seguidores, você consegue prospectar. É só ir fazer, vai dar Isso aí. certo. E fazer. Arrasou, Cássia. Tem uma pergunta para você assim, ó. Quanto tempo você demorou para montar o relatório do seu planejamento tributário, Cássia? Olha, eu peguei o cliente no começo de outubro e eu entreguei para ele em novembro, acho que foi um mês. Um Porque mês. eu fiz bastante pergunta para ele, a gente foi entendendo a empresa dele assim, conforme eu fui fazendo. Então eu levei em torno de um mês para fazer. Uhum. Aí, Mas eu acho Adriana, um que dá para mesinho. fazer. Mas aí E foi o... depende da empresa também. É É. que a empresa dele tinha bastante dúvida e aí eu quis esclarecer todas as dúvidas. Então, por isso que demorou um pouquinho também. Ah, arrasou. Top. Um mesinho, então. E foi o primeiro dela, hein? Imagina nos Foi. próximos. Ela entrega em uma semana daí. Depende da empresa. Top. A Adriana falou, Cássia, que seu perfil é super caprichado, ó. E realmente, é Ah, muito lindo o obrigada, perfil gente. dela. Obrigada. Eu preciso postar mais, inclusive. Tava tentando gravar um vídeo antes da live aqui para postar. Já- Vamos fazer uns cortes dessa live e você já posta lá. É verdade, Verô. Bem observado. É. Gente, sacaram que a Cássia falou muito de mentalidade aqui? Não é o técnico, ó, Aparecido, fã número um da Cássia. Não é o técnico que vai te travar. É a mentalidade, é o seu jeito de encarar a vida, de encarar a área, de encarar o seu cliente, como que você se posiciona. Olha o exemplo da Cássia. Poucos meses. Ela pegou a OAB dela em janeiro. Poucos Hum, meses. Olha a mentalidade dessa mulher. Saca, gente? É isso. É isso aí. Ainda bem que já tem um monte de fã aqui que vai seguir os conselhos da Cássia. Certo, Cássia? certo. É isso aí. Vamos aprender junto. Vamos que vamos. Gente, eu amei o bate-papo, Cássia. Foi, olha, superou a minha expectativa, porque a gente não combinou, viu? Não, Assim, fala isso, fala aquilo. Não foi assim, né? Só falamos, não. ó, o tempo, 50 minutos, não é para enrolar muito, a gente dá uma visão geral, mas o resto foi improviso aqui. Então, ó, Foi do coração. a Thelma tá perguntando se ela pode fazer parecido com o seu Instagram. Pode? Não entendi. A Thelma está Não entendi. perguntando se ela pode usar o seu Instagram como modelo para fazer o dela. Ai, por favor. Por Olha lá, favor. por Sim, favor. Gente, nessa sim, vida com nada se certeza. cria, tudo se Pode, copia, gente. pode sim. Inclusive, se quiser alguma. Se eu puder ajudar com alguma dica, pode me chamar lá no direct que a gente conversa também. Vamos se Tá vendo? ajudar. Colaboração. A Ju falou excelente. Cássia, só elogios aqui, porque a Cássia não está Ai, vendo aqui não, as só mensagens. tô vendo a Verão. Ó, foi Que ótimo, bom. excelente. Cássia, vocês têm muito fã. Só energia boa. Cássia deu um show. Arrasou, Obrigada, Cássia. gente. Cássia Obrigada. perfeita, olha aqui, ó. Grande Nossa, aprendizado. Cássia do legal, céu. gente. Obrigada. Gente, um beijo. Obrigada pela boa energia. Cássia, sua linda, maravilhosa, mora no meu Obrigada, coração. gente. Obrigada Obrigada, pelo seu Verô, pela tempo. oportunidade. Ah, E eu obrigada, amei, gente. gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.